Muito boa noite a todos. Boa noite. A gente fica agradecido quando, na oração, né, que inicia, pede pela nossa intuição, enquanto quem vai fazer o estudo, né? Justamente porque sozinhos, quem somos, né? Se não amparados. E quando se fala na leitura, né, se busca pelo cristianismo, não se busca por crenças, mas se hoje a gente é abraçado pela doutrina, busca os conhecimentos através da doutrina, que a gente possa realmente ser exemplo vivo naquilo que esses amigos abnegados trouxeram para nós, né? Em forma de lições nesses livros tão lindos que a gente lê, e que com tanto carinho a gente procura absorver no coração e como espírito eterno que somos. E é por isso que acordar para as bênçãos, que somos abençoados, independente de religiões, onde quer que estejamos, né? Nós temos o Cristo em nós. E aí vem um paradoxo. Eu fiz esse estudo num primeiro momento lá em Lima Duarte, no Marcos, e as chuvas haviam deixado muitas pessoas com perdas, né? Não da casa, desabrigado da casa, mas de utensílios em casa. E a gente sabe que nessa época, né, ocorrem as enchentes, muitos problemas por conta da chuva, e muitas pessoas que ficam necessitadas de cuidados mesmo, de amparo físico mesmo, né, e emocional também. Aí, quando a gente fala acordemos para as bênçãos, fica parecendo que tem uns que não estão abençoados, que estão perdidos, que estão presos aí nesses problemas com as chuvas, outros lá na guerra, né? Então, como que é isso? Aí o nosso olhar de bênçãos, de acordar, é pela oportunidade de ser servido. Se eu estou dependendo de ajuda, vou encontrar na forma dos meus irmãos o Cristo para me ajudar. Quantos podem ter oportunidade de servir ao outro de alguma forma, com uma palavra de conforto, com um outro alimento, com uma colcha, um cobertor para aquecer? Ah, aqui em casa já tem 2 mesas, eu vou te arrumar uma, né? Já que você ficou sem a sua. Essa é abençoado por poder também servir. E é abençoado por receber. E a gente precisa ter esse olhar constantemente em tudo no nosso dia. Não que tudo seja poesia e positivismo. Que existem os momentos que conturbam, que você se desespera, mas é se você busca pela fé, pela crença firme de que tem um propósito em tudo que a gente passa, aí a gente encontra uma resposta lá na frente. Que bom que eu passei por aqui. Que experiência para que eu me fortaleça e possa hoje ajudar, né? Então, nós somos os necessitados, outra hora somos os que ajudam e socorrem. Estamos assim, caminhando. E de passagem, né? Na terra que nos acolhe. E Emmanuel vem falar aqui que não tanto, já nos chamando a atenção nesse capítulo aqui do Passos da Vida, justamente sobre algumas questõezinhas de que a gente fica, às vezes, a ver só o lado sombra. Realmente existe, mas que em equilíbrio ele faz parte. A noite, o dia, o sol, a lua. E assim,
é a caminhada nossa psíquica, né? Respeitando essas questões. Mas quando eu gosto disso, quando o Emmanuel começa a falar, ele fala para nós enquanto espíritas. Então, ele chama a atenção de quem? Daqueles que buscam um estudo dentro da doutrina. Aí ele fala que nós não podemos nos escorar para justificar a rebeldia e irresponsabilidade onde elas estejam, quando se diz que a doutrina é de libertação e de paz. E se a gente busca pela rebeldia, pela revolta, não aceitando as coisas que estão acontecendo, é como se a gente estivesse indo contra tudo aquilo que a gente já está estudando, né? Porque com essas afirmativas, ele fala que tem umas legendas que nós precisamos estar vigilantes. São campos minados, que é a forma como nós buscamos a compreensão através da leitura, que precisa estar sempre se ampliando. Então, a cada momento que eu busco uma leitura e outra, elas vão se alinhando umas com as outras, né? E fazendo um paralelo que vai fazendo com que eu esteja caminhando um passo à frente, ampliando a visão. E é isso que a gente procura fazer quando estuda, né? Quando ouve o que eles nos falam. E aí ele fala, por exemplo, que muitos enganos se cometem quando não sejam lastimáveis abusos. Eu fico assim, pensando, o que me atrai quando fala sobre isso, com relação aos abusos, aos enganos dentro da doutrina? Isso aí deve ter alguma coisa lá, meu pezinho de outras vidas, junto a essa mesmo, de coisas que os primeiros ouvidos de ouvir são os meus, né? E precisa de aprender mesmo, né? Eu lembro muito de um tio João, lá no Minas Ramos mesmo, né? Puxando a calça dele, falando, cuidado com o fanatismo. Porque vislumbra, né? A gente fica empolgado com as verdades e pensa que essas verdades são de poderio nossos. Quantos fazem isso com as suas próprias crenças? E às vezes a gente se cega mesmo, né? Porque quando vai falar na legenda da Terra, aí ele fala, nós referimos muitas vezes o planeta, por instâncias de provas. E a gente fica naquela lamentação, né? É prova, é expiação. Mas a gente lê também que é uma escola bendita, abençoada. Então, por isso que eu fiz o paralelo com tudo que ele foi falando como bênçãos. Que a gente precisa acordar, que mesmo que exista as questões que trazem provas, expiações, ainda assim é uma escola de aprendizado, né? Nascer e renascer é uma lei da perfeição. Eu sei que vou viver de lá para cá, de cá para lá, aprendendo sem parar. E eu quero evoluir, né? Isso na evangelização, nós temos 2 evangelizadores aqui, que eu estou muito emocionada, muito feliz por eles, esses jovens, hoje, né, que eram as crianças aqui. Então, a gente vê que essa responsabilidade de que a Terra é de bênçãos, ela nos traz esse aperfeiçoamento, né, para irmos para esferas superiores, seguindo sempre o progresso. Aí vem o corpo, começa a falar do corpo, ele já logo chama atenção, que nós figuramos o corpo material como uma armadura de carne pesada, que está encarcerando a alma. Quantas vezes nós mesmos nos colocamos nos sentindo escravos do corpo, presos ao peso da terra, e sabendo que a gente pode volitar,
flutuar aí, né, enquanto espíritos. A gente fica, às vezes, querendo esse desprendimento, né? Igual eu vejo meu pai muitas vezes brincar. Ah, já passei da hora, tem que ir. Não. Nós precisamos estar felizes com a oportunidade da reencarnação e esse corpo que nos serve, que é tão abençoado, e que às vezes a gente coloca mesmo como é um peso, fica vendo defeitos em tudo. Hoje tem muito esse olhar estético, né? E a gente se perde realmente da beleza enquanto espíritos que somos, que muitas vezes não vai ser aquela figura transluzente numa beleza física que vai atrair mais do que uma experiência da velhice com os cabelos brancos, que atrai tanto carinho para a gente, né? A gente precisa reverter esses papéis e reconhecer os valores. Que existem também muitos jovens belos aí, e são espíritos antigos, trazendo uma bagagem linda de experiência, que às vezes puxa o tapete até da gente que já está mais maduro, né? Também, com toda a beleza. É reconhecer que é um instrumento precioso do aperfeiçoamento do espírito. A gente ficar sempre ligado nesses detalhes. E é isso que ele vem falando. Ele continua com a família. Aí a família é outro campo. Nós mencionamos as circunstâncias da consanguinidade no plano físico como uma ligação regenerativa ou expiatórias. E a gente vê que é no conviver uns com os outros, em família, é que a gente encontra as dificuldades ou as afinidades, né? Os desafetos. E aí a gente foca muito nisso, nesse ponto. Ah, aqui eu estou para resgatar fulano, resgatar a mim mesmo, ou resgatar ciclano, e fica aqueles conflitos todos. Parece que os meus amigos são mais minha família do que minha própria família, né? Tem aquelas gerações e as dosagens de cada experiência, né? Do cuidado da infância, da adolescência, o jovem, o adulto, né? Nós passamos por essas passagens enquanto família. Mas como surgiu a bênção também, se a gente tivesse olhar, da pandemia? Quantas experiências, mesmo em meio a dores, que foram faladas com relação às famílias, principalmente as crianças pequenas com os pais sem ir para a escola, né? Os conflitos que foi gerando de que não se toleram entre quatro paredes. Nós cansamos de escutar sobre isso, né? Mas escutamos a oportunidade de nos abraçar, essa busca pelo autoconhecimento, por procurar serenar diante da ira do outro, enquanto estamos convivendo. Porque às vezes parece que a gente fala manso, a gente é sempre pacífico, tranquilo. Por dentro tem turbilhões para ser trabalhados, né? Às vezes vem com essa genética de voz assim, tranquila, mas é um esforço constante para driblar também as irritabilidades, né? Não é porque a gente procura um estudo que a gente já está, caminhando lá, saindo do brau. Nada, nós estamos vivendo esses duelos também, sempre, né? E enquanto família também. Mas aí, abençoado da família, hoje meu irmão faz aniversário, né? E eu mandei o áudio para ele, que a minha vontade era de, ainda assim, estar aqui hoje, mas depois poder ir para ele lá, né? E parabenizá-lo presencialmente. Só que ele está em outro estado, bem mais difícil, complicado. Mas é essa parte física também, de querer abraçá-lo fisicamente. Mas ele sinta meu abraço, conforme eu disse no áudio, e ele veio todo choroso, agradecendo, né? Pelos meios de comunicação.
Você pensou em um orelhão para falar? Hoje a gente faz um vídeo, conversa, né? Vê a carinha dos outros. Então, de alguma forma, tem esse contato que a internet, as mídias de comunicação favoreceram para a gente. E a gente percebe o quanto que família é importante, quanto que a lembrança de um parabéns vem trazer, né, todo um carinho para nós, como que a gente precisa ficar ligado nesses detalhes. Né? E a gente passa despercebido porque o dia é tudo tão corrido. Então, vamos ter esse tato nos com os outros. Os pais, as mães, né? Esse carinho de Deus para com a gente, nas experiências que nós vivemos. Igual eu falo enquanto mãe, antes de ser mãe, fui a menina Andréia, fui a adolescente Andréia, a mulher Andréia, né? Tenho os meus erros e os meus acertos, e fico procurando buscar ajudá-los de alguma forma, porque é uma incógnita, né? Criar filhos. E a gente precisa dessa busca constante também de buscar o aprendizado, sair da ignorância. Porque mesmo que seja para errar, que a gente busque ir ouvindo quem já teve as experiências para acertar. Hoje já é tão falado a psicologia, a psicanálise, né? Desde a infância, tanto que a gente fez até uma poesia sobre a infância, né? Na complexidade da infância, um assunto por atender, o espírito que reencarna para aprimorar e aprender. É preciso ter cuidado, até para buscar a concepção, olha só, desde a concepção. Quando eu desejar ter filho, mas quantos vêm aí, ó, no susto, né? Nas dificuldades, ainda assim, acolher esse feto que chega. Quantas mães, como é que fala, que pega assim de surpresa e que fica, às vezes, nas rejeições. Isso é passado, às vezes, para a criança. E a gente vivencia as experiências enquanto família em conflitos dentro da família mesmo. Então, é um campo bem minado. Mas enquanto espíritas que somos, buscando esse entendimento, nós não vamos culpar fulano ou ciclano. Nós vamos entender que é uma experiência que eu pedi para passar. Quantas vezes a gente fala, não pedi para nascer nessa família. Nós pedimos, sim, com muito carinho, né? Por todos os que estão à nossa volta. E é interessante que, com o passar da idade, é que a gente percebe o quanto que é bom família, o quanto que é bom família. E aí, quando os pais vão se indo, vão partindo para o campo de lá, que também são os eternos, é só um desligamento do corpo, e a saudade crescente, é que a gente vê a importância de se agarrar a eles a cada segundo e minuto que você possa ter, com quem quer que seja em família. Tanto presencialmente, quanto emocionalmente, sentimentalmente, sempre vibrando melhor pelos que nos são caros, mesmo na consanguinidade. Assim como os da casa, né? Que nos recebeu para o trabalho. Quantas casas já nos receberam para o trabalho? E todos esses trabalhadores que persistem, firmes, né? Nessa seara bendita. Somos família, tesouros do lar. Vamos reconhecer os tesouros do lar na luz da reencarnação. O sexo, ele fala do sexo aqui, compreendemos que tem a individualidade humana que é livre. Nós podemos fazer as nossas escolhas, né? E ele pode manifestar a sua afetividade da forma como quer. Mas ainda assim, ele ainda fala. Não tanto que a gente se prevaleça disso para escarnecer, tipo, zombar os sentimentos alheios, ou retalhar corações,
depois de escravizarmos a confiança. E aí eu estou trabalhando lá, né, no CRAS Meu Marido, e a psicóloga Alessandra ainda falou comigo, falou, olha, o que a gente vê da banalidade do sexo é que está tendo uma síndrome de conquistas. As pessoas estão buscando a conquista e depois que conquistou, retalha mesmo o coração e parte para outro. É síndrome de Dom Juan. Não é que seja só do homem mais, não. Tem da parte da mulher também, né? Está um duelo aí entre as partes de gêneros e precisa se... Eu sempre observei isso, assim, né, no contraste social, como algo necessário para ter esses combates, para depois se chegar na calmaria, né? Às vezes existe as guerras para depois se saber que não é isso que nós queremos, né? Às vezes existem os tumultos para a gente chegar à conclusão de que para quê? Por quê? Né? Tanto desgastes com relação à violência. E no sexo fica isso, né? Ela fala que tem estímulos demais, e é verdade. É nas músicas, são apelos muito sensuais, e as pessoas com esses estímulos, elas se perdem da relação amor, afetividade mesmo, que vai além, né? E ficam presos nessa corrente. Então, só estão escravos realmente da mídia, desses apelos, e do marido com as outras. Por isso que a gente precisa estar sempre buscando esses conhecimentos, que está tudo dentro da gente também. Outro campo minado, dinheiro. Quando se fala de dinheiro, então, a gente fica numa dificuldade, às vezes, até para buscar a aceitação do trabalho, justamente porque vai te trazer um retorno. Quantas vezes a gente mesmo se torna sabotadores da gente, ao ponto de não querer ter o ganho, para ficar na vitimação, muitas vezes na dependência da família, porque está na carência pela família. Isso eu falo que é um campo minado e que cada legenda que ele coloca aqui dá um estudo assim, de dias de cada uma, né? Nós sabemos disso. Então, é só mesmo uma pinceladinha diante da nossa visão do hoje que a gente vai falar. Daqui a uns... Está tão rápido, tudo tão ampliando rápido. Talvez daqui a uns 10 dias eu leia de novo e já veja outras coisas, né? Está tudo assim, muito acelerado. Mas no dinheiro, ele fala que quase sempre nós nos reportamos à fortuna terrestre como sendo um perigo moral para os que a desfrutam. Por conta da facilidade, busca-se muito mais vícios, mais desregramentos, né? Por conta do dinheiro. Mas não esqueçamos que ele é uma bênção também, né? Não, tanto que não vejamos que é uma poderosa alavanca do progresso do bem. Quando tem a oportunidade de estudar. Às vezes sai uma pessoa bem humilde, bem simples, de um ambiente que não tem como você ver a pessoa crescer. Aquele jovem sai dali e se torna um cientista e viaja o planeta, né? Sai até do mundinho do Brasil, a gente sabe histórias assim, né? Então, aí meio que no anonimato, as escondidas, né? Se a gente buscar, vai ver, né? E a gente vai ficar admirado de como. Por quê? É porque buscou essas oportunidades, buscou a missão de vida e o cuidado, e sabe que precisa do dinheiro e dessas oportunidades para estar estudando, para estar lendo, né? Para ter um tempo para os estudos também, para ter um tempo para usar o dinheiro para servir as pessoas que necessitam, né? Que estão na carência. Para dar emprego, esse servir aí, ó,
Quantos empresários que estão trabalhando, arrecadando os ganhos e podendo dar emprego, que seja de forma sempre justa e com respeito ao horário, ao serviço do outro, né? Valorizando sempre. A gente vai colocando vários pontinhos, e aí está nas telas agora, né? Mas aí eu vou chegando, vamos caminhando. Vem outro sobre os títulos. Aí vem, né? Quando ele fala que nós interpretamos essas titulações terrenas como um acesso arriscado à influência e ao poder. Porque aí, às vezes, acontecem os abusos, que é o que vem alinhando uma coisa com a outra. Se eu tenho um título de poder, eu vou abusar. Eu não sei onde que eu escutei, tinha uma pessoa que ela tinha o título de abrir, vamos supor, o centro espírita, a chave ficava com ela. Ela ficava no controle daquele título de eu que abro, né? E aí ficava naquele controle de saber, eu estou abrindo, e aqui é a hora minha, né? Assim, e às vezes até nessa parte não cede, pode às vezes ficar até doente, mas já adquiria aquele poder de título, né? De que eu é que vou abrir ali, e fica com isso arraigado, né? Nesse acesso de titulações terrenas. Não é só porque eu sou um presidente, eu sou um vereador, ou eu sou um coordenador, não, sabe? É alguém que, na simplicidade também do dia a dia, toma um cargo ali e já... E tanto que eles falam muito que existem os chefes e os líderes, né? Então, nós estamos tendo livros de autoajuda, muitos trabalhadores psicólogos, muitas pessoas, né, envolvidas nessas questões de conhecimento humano, trabalhando em prol dessa melhoria aí, né? Aí vem continuando, né? Que não tanto que a gente não perceba que eles oferecem valioso ensejo de construir novas estradas de educação para aprimorar uma concordância, uma harmonia e um apoio fraterno em benefício da humanidade. Utilizar do título que eu possuir em apoio, em concordância, em harmonia uns com os outros, né? Pelo bem de todos, da humanidade. É o coletivo que precisa falar. Mesmo que eu tenha um cargo e requer de mim um direcionamento, que ainda assim, esse título que eu recebi seja justamente para harmonizar os ambientes, para trazer um equilíbrio entre os que estão ali e automaticamente em benefício de toda a humanidade. Eu falo que os mínimos municípios pequenos é do micro para o macro, e tudo tem interligação. Nós somos um mini universo e existe o macro universo, né? Quantas comparações se fazem com relação a isso? Aí eu lembro do Luiz Antônio, lá do Amor de Deus, né? Falando, não, André, você fica na coordenação, sim, das crianças aí, né? E da evangelização. Ai, lá, não, eu quero receber as ordens, pode me falar. Mas quando, às vezes, te dão uma oportunidade de fazer a coordenação, é porque estão apostando na sua capacidade para fazer essa liderança em forma de paz, né? Equilibrando os conflitos e lidando bem com todos. Então, nós que somos chamados aí, todos, cada um dentro da sua liderança, dentro de casa, seja onde for, ser líder mesmo, seja chefe, não, né? A gente pode ver isso, aqueles mandões, né? Aí vem as convenções. Nós costumamos ter preconceitos referente ao mundo social, colocando tudo como sombra.
É como se fosse um estorvo. Essas convenções que vêm, essas regras, né? Tudo a gente coloca como se estivesse atrapalhando os nossos gols e os nossos altos ideais. Veio para barrar. Quantas rebeldias e quantas passagens em décadas aí a gente vivenciou, que hoje a gente acorda ver como necessário, foi necessário aquela época para poder haver um equilíbrio depois, né? Compreender que nem tanto ao céu e nem tanto à terra, em tudo que a gente fizer, é o ponto do meio. O reino de Deus está no meio de nós. Jesus falava. Está assim, nessa ponderação que eu faço comigo mesmo, no equilíbrio. E quando existem as regras e as convenções, ser grato por isso também. Olha só, não tanto que não lhe admitamos o papel de diques compreensíveis contra o extravasamento das paixões, senão vira um desregramento total. E já aconteceu em décadas passadas aí, né? Que virou uma euforia, que a gente às vezes encontra nos dias de hoje também. Esses diques, a gente, quando eu falei, gente, diques, né? O que é isso? Uma construção para deter a passagem de água, a revelia, né? Retê-las como se fossem açudes, barrar mesmo. Então, é nesse sentido que as convenções acontecem, as burocracias, né? Então, na época que eu comecei a trabalhar até como assistente social, eu me encontrei em umas resistências diante das dificuldades que ia acontecendo, que eu falava assim, meu Deus, a miséria do outro, a miséria em questão, a questão social, eu não estou vendo resposta, não. Você tenta daqui, tenta dali, e barra aqui, barra ali, essas dificuldades que as papeladas, né, vai te pedindo. Aí eu falei na poesia, são muitos gritos surdos, muita indignação, muitos princípios corrompidos, muita corrupção, todos levando vantagem, querendo competição. Olha isso, que forte, né? Que a gente, quando começa a lidar, a sensibilidade da gente não consegue fazer com que a gente, às vezes, lide com esses problemas com uma certa tranquilidade, porque a gente acaba até adoecendo diante do quadro dessas coisas. Tem muito mais competição, é o meu título que tem que aparecer, é o meu papel mais do que o do outro, né? E às vezes, olha só, levam vantagens, quer competição, e vai esquecer a lágrima no olho do irmão. O homem que necessita do pão para sua família, do pão para alimentar, o físico, a alma ferida, para depois, então, voltar a sonhar. Quer dizer, nem dando de mais e nem de menos, buscando esse equilíbrio também. E a pessoa que está recebendo e que é o abençoado, no momento desses auxílios, não se acomodar na carência da vitimação também. Né? Isso é uma faca de dois gumes, não precisa ter esse olhar. E como eu falei na poesia que toda regra tem exceções, existe sim as exceções das pessoas que estão aí buscando no meio das leis, das convenções, fazer um trabalho justo, honesto ali, competente, para favorecer os outros, né? Aí saiu até a outra poesia também. Esse sistema que corrompe com tanta burocracia e poder, encontra muitos que apontam os dedos, julgando se defender. Ah, porque o fulano é que não me atendeu, ciclano é que fez aquilo. E aí começa a ver um monte de julgadores que estão lá achando que tem gente minando e atrapalhando a vida deles. Né? Mas eu fiquei do lado de lá, né? Então eu estou do lado de cá, vendo a manobra acontecer, vendo gente interessada na justiça e no socorrer. Foi justo na época da pandemia que eu fiquei num período lá em saúde que eu via a quantidade de gente querendo se disponibilizar para ajudar, as compras nos municípios de máscara, de álcool,
para socorrer a população mesmo, né? Esses cuidados mínimos que eram exigidos e que estavam sendo protocolados, e volta e meia mudava as emendas, porque já surgiam outras coisas, tinha que fazer outras regras, sabe? Assim, uma loucura. Mas eu vi muita gente envolvida com responsabilidade em cima disso, né? E aí eu continuei falando. Toda regra tem exceção. E nós não podemos generalizar. São muitos que encontram pão com quem deseja compartilhar. Fazer o seu serviço correto, com empenho e consideração, honrando os compromissos junto ao povo, à nação. Acreditemos, existe. Reconhecendo no cidadão a extensão do seu próprio ser, enxergando-se no outro, para então poder viver. Porque eu sou o outro, você. Nós somos um. A consciência deitar lá num berço esplêndido é isso. Estar com a consciência de que, dentro das suas limitações, daquilo que está ao seu alcance, você procurar fazer, né? E aí ele fala sobre isso, né? Esses diques necessários por causa do extravasamento, e principalmente, né, para que nós tenhamos aprendizado e evolução nos diversos planos da vida. Então, diante daquilo que eu estou passando, se ainda não chegou para mim socorro, porque tem alguma coisa gravando, eu, às vezes, estou fazendo isso com o meu próprio pensamento de reclamar e lamentar, que eu me sinta agradecido e abençoado, que as coisas vão clarear, né? Aí surge a parte da independência. Eu já escrevi algo sobre isso, da questão da liberdade, porque aí a gente quer se libertar até do corpo e ser livre, e ter o movimento do espírito eterno que somos, quando tem essa compreensão, e essa independência. Mas a gratidão pelo corpo físico, novamente, pela oportunidade desse planeta que nos apoia, dessa experiência que a gente vivencia. E diante de todos os conflitos e as situações que a gente vai vivendo, a gente vai sabendo que a gente está caminhando, né? É igual quando está com muita chuva na estrada, igual estava hoje. Você vai devagarzinho, tem hora que você não está enxergando quase que nada. E o que está na tua frente está te fazendo ter uma visãozinha melhor. Então, vamos nos espelhar naqueles que estão caminhando à nossa frente, né? E vamos seguindo com os nossos passinhos. E se nós podemos dizer, quem já está muito à nossa frente está de lá, doidinho para nos ajudar, escrevendo essas coisas lindas, e encontra esses mensageiros maravilhosos, como o Chico, que deixa essas obras para nós, né? Em formas tão poéticas. O Divaldo, que está aí, Raul Teixeira, a Joana, né? A nossa psicóloga amada, nossa psicanalista. É por aí, vamos estudando. Aí a gente chega nessa independência, ó, porque ele fala que liberdade, nós temos a liberdade por direito natural, como uma criatura consciente que vai viver a própria vida, mas não tanto que a gente se apoie nisso para tumultuar ou prejudicar a vida dos outros. Como o Paulo de Tarso falava, tudo me é vício, mas nem tudo me convém. Então, se eu acho que eu tenho que passar na frente, eu vou sair atropelando os carros tudo da frente com a chuva, né? Não vai dar, eu vou no meu tempinho ali. Então, eu tenho a minha liberdade de estar seguindo o meu caminho. Mas, o que eu digo de liberdade? Com responsabilidade. Não ser um irresponsável. Então, a partir do momento que eu vou buscando os meus conhecimentos, vou ampliando a minha visão, vou ganhando essa liberdade, né, das verdades, aí sim eu vou usando com responsabilidade. Por fim, ele diz que a doutrina espírita, ele afirma isso, é Jesus que retorna ao caminho dos homens. Olha que lindo.
Jesus retornando ao caminho dos homens através da doutrina. E que é diante de Jesus que sabe-se que direito sem dever e emancipação sem responsabilidade são vias descendentes para o mergulho das... A gente vai cair, né? Se eu tenho o meu dever, eu preciso ter a minha responsabilidade também. É o caminho. Então, gente, aí vem outra cola aqui. Para finalizar, vem depois num outro, continuando num outro texto, que se a gente vai cair nas vias descendentes do mergulho das trevas, é porque a gente precisa estar constantemente em batalhas, né? Combatendo o bom combate. Paulo também nos alertou disso. Esse combater o bom combate que ele fala é buscar esse meu equilíbrio físico e psíquico. Então, eu tenho um coração que bate aqui naturalmente, essa experiência maravilhosa dos meus ombros. Eu não vou cuidar do meu corpo físico, né? Tem algumas, né, de evangelização. Vou cuidar sempre dele com... Não quero. Vou cuidar sempre dele. Tenho perispírito, meu corpo espiritual, para viver na terra, ganhei um material. Ele é a bênção de Deus para minha perfeição. Vou cuidar sempre dele nessa vida. Aí a gente pega, atropela, vai numa festa, come Deus e o mundo. Nas alimentações, nas questões de vícios, a gente desregra. Aí a gente volta e lembra disso, né? Vamos cuidar desses órgãos aqui que ficam trabalhando constantemente com tanto carinho por nós, né? Para a gente poder estar vivendo aqui na Terra. E se a gente está buscando combater o bom combate, é sinal de que a gente está aí buscando essa questão de fugir um pouco das trevas. Nós estamos vivos e não mortos. Porque o morto, ele está desregrado, está perdido, e não está enxergando, né, as questões. Tinha um outro exemplo, mas eu falo aqui que continua assim. Que o céu te concede mais recursos para que possas auxiliar o próximo. Então, quando eu tenho os meus recursos, eu tenho que estar antenado para servir. Que é igual a oportunidade agora. Se você sabe de alguém que está precisando de ajuda e você pode auxiliar, não perca tempo, né? Porque a vida te ajuda para que ajudes. E Deus te dá para que dês. Aí eu coloquei uma coisa engraçada, né? Que Deus, ele não nos dá... Deixa eu ver onde que eu escrevi isso. Aquilo que nós pedimos. Ele não atende os nossos desejos, não. Vocês concordam? Você tem desse, gente. Eu estava aposentada, quietinha, dia de chuva, querendo ficar só assistindo um filme, né? Olha aí o perigo, né? Então, se ele atendesse os nossos desejos, deixa quieto. Ele vai realmente buscar nos ajudar para as nossas necessidades. Ele atende às nossas necessidades. Aquilo que nós precisamos aprimorar e melhorar, né? Então, fica isso. Saber pedir, saber buscar, saber bater na porta que é Jesus, porque nós somos, sim, abençoados, sempre, constantemente. Eu vi que a gente conversou bastante, tinha uma outra poesia aqui para ler, mas a gente podia cantar só mais uma música aqui, né? Para nós, pedindo a Mãe Maria, nesse momento, com muito fervor no coração, por todos que estão passando por dificuldades, e que eles se reconheçam abençoados, e sintam o alento da Mãe Maria,
da bondade divina com os espíritos amigos que estão à nossa volta constantemente, cantando a Ave Maria Natureza. Mexe muito essa música. E você então, Ave Maria, Mãe, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão, dá tua luz a tudo que vive e respira. Leva a dor do coração, ó doce mão, estende o teu mão nessa terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Ave Maria. Santa Maria, venha até nós, né? Nos abrigar com teu nome. E sigamos sempre com esse trabalho, né, gente? Muito caro, muito boa noite. Que Jesus esteja nos nossos lares hoje.